Pessoal, bom dia novamente. Tá? Aí, como eu disse a vocês, eu vou passar nesse momento agora um videozinho, tá? Um vídeo da internet, o professor comentando sobre a tabelinha. Bom dia, Alice. Bom dia, você está bem, amor? Vê só. O pessoal que entrou agora, a gente está conversando, a prova está bem tranquila, faça uma prova com calma. Botei um pouquinho de história da tabela periódica, botei um pouquinho sobre a tabela periódica, tá bem tranquilazinha, tá? Aí eu pediria a vocês isso, que vocês fizessem esse favor, façam uma prova com bastante calma, certo? Vai dar para você fazer a prova na boa, beleza? Nesse segundo momento agora eu vou passar um videozinho só para a gente ir relembrando aquilo que a gente revisou e que a gente já viu em sala de aula, tá bom? Só um minutinho, tá, minha gente? Só um minutinho, porque senão vai ficar baixo. Deixa eu pegar uns caixinhas aqui. Toda vez eu esqueço que eu preciso pegar os caixinhas, porque senão fica o som baixo. E aí eu já deixo aqui perto, mas toda vez eu tenho que me lembrar. Geralmente quando o pessoal diz, professor, tá tão baixo o som, não estou ouvindo. Aí é que eu coloco. Porque... Deixa eu colocar aqui no máximo, então, o som. Tá no máximo aqui. Aqui, tá no máximo também. Muitos pedidos, hoje a gente vai fazer mais um vídeo para o nosso quadro Dia de Aula. Quando a gente pensa na química como um todo, é muito importante nós começarmos trabalhando as temáticas básicas da química. E um dos temas da química, que é a base para tudo que será visto mais à frente, é o conhecimento sobre tabela periódica. Por isso, esse será o nosso tema da aula de hoje. Pegue seu caderno, caneta, lápis e borracha e anote aí porque vem muita coisa importante nessa aula. Qualquer dúvida que surgir, pessoal, avisa, tá? Por favor. Que a gente para e reflete sobre a dúvida. Para nós começarmos, meus queridos, a nossa aula de hoje sobre tabela periódica, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Por que existe tabela periódica? Uma pergunta fácil, no entanto, um pouco difícil de ser respondida, não é verdade? A tabela periódica, meus queridos, ela foi criada por uma necessidade básica de se organizar os elementos químicos que já eram conhecidos. Vou ser mais específico no que eu estou falando. Imagina, por exemplo, que você seja um colecionador de CDs. E sendo você, então, esse colecionador, e a sua coleção começa a ficar muito grande, você tem vários e vários CDs, é muito óbvio que você vai arrumar alguma forma de organizar essa sua coleção. Seja, por exemplo, por ordem alfabética, por gênero musical, por estilo musical, enfim. Você precisa adotar algum critério para organizar a sua coleção, pois ela está ficando muito grande. Assim, meus queridos, é a tabela periódica. O número de elementos químicos que os cientistas foram descobrindo aos poucos foi aumentando. E com esse aumento se fez a necessidade de organizar. E a tabela periódica, de uma maneira muito simples, ela nada mais é do que uma organização dos elementos químicos. No início do século XIX, vários elementos químicos já eram conhecidos. No entanto, não se tinha um critério para organizá-los de acordo com as suas propriedades ou características. Ao longo dos anos, vários cientistas sugeriram diferentes formas de se organizar os elementos, fazendo assim diferentes propostas para uma suposta tabela periódica. Foi então que, em 1869, um russo chamado Dmitry Mendeleev criou uma maneira diferente de organizar os elementos químicos. E essa maneira... Pessoal, só lembrando, né? Antes de Mendeleev, certo? Mendeleev, cada professor tem uma forma de falar diferente. É feito no mestrado, tem um cientista
que a gente comenta e chama aqui de Schrödinger. E todo mundo falava de uma forma diferente. E a gente chamou um professor nosso que é alemão, e ele falou o nome correto do rapaz. Só que o nome é tão estranho que a gente só fazia rir, uma hora da história. Ele repetiu umas 4 vezes, a gente não conseguiu aprender o nome correto do cara. Mas vamos lá. Como se diz? Mendeleev foi a última estruturação de tabela periódica. Ok? Pessoal, só um minutinho aqui, tá? Só um minutinho, por favor. Cristiano, tu já fosse para o lugar, foi? Ah, tá. Tu me dá 2 minutos, deixa eu ligar para tu. Obrigado, Chico. Oi, pessoal, me desculpe que foi meu irmão que ligou de São Paulo. Aí ele estava precisando tirar uma dúvida, foi bem rapidinho, mas eu disse que daqui a pouco eu ligo para ele, tá bom? Me perdoa. Então, vamos lá. Na verdade, Mendeleev não foi a primeira tentativa, como ele disse, houveram outras. Primeiro, quem propôs uma tentativa da tabela periódica foi Dobereiner, montou as tríades, grupos com 3 elementos com propriedades químicas semelhantes. Beleza. E ele fez o quê? Esses 3 elementos, propriedades semelhantes, a massa do elemento intermediário da tríade, ou seja, a massa do segundo da tríade, era a média aritmética dos outros 2. Beleza. Grupos de propriedades semelhantes e a massa era apenas uma consequência, não era o principal. Depois surgiu Alexander Chancurtin, onde Alexander Chancurtin propôs o quê? Propôs que a tabela periódica poderia ser organizada de acordo com um parafuso. E nesse parafuso ele chama de parafuso telúrico, onde os elementos iam descendo, como se fosse uma linha de parafuso, de acordo com o aumento da massa. E se estivesse em uma mesma coluna, as propriedades seriam semelhantes. Ok? Mas o foco foi propriedade. E, por fim, Newlands. Newlands disse que a tabela periódica poderia ser organizada feita as notas musicais, que de 8 em 8 as propriedades vão se repetir. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó de novo. Aí ele até propôs algumas situações que realmente bateram. Mas chegou no ponto que essa sequência não mais batia, justamente por causa da presença das espécies do grupo 8 de Mendeleev. Porque no grupo do 8 de Mendeleev, a gente viu que na tabela nova tem grupos com 3, 8B, 8B, 8B de novo. E Mendeleev já tinha proposto isso. Então, como é que seria? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó? Não é. O dó não se repete 3 vezes. Dó, dó, dó. Não. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí dó de novo, dó de novo, não é. Então, é por isso que essas tentativas de montar a tabela não valeram, não foram realmente como ele disse. A tabela foi Mendeleev. Eita, pessoal, desculpa aqui, peraí. Peraí, calma. Só deixa eu voltar aqui, pessoal, rapidinho. Ao longo dos anos, vários cientistas sugeriram diferentes formas de se organizar os elementos, fazendo assim diferentes propostas para uma suposta tabela periódica. Foi então que, em 1869, um russo chamado Dmitry Mendeleev criou uma maneira diferente de organizar os elementos químicos. E essa maneira é baseada em ordem crescente de massa atômica. Gravem então, meus queridos, esse primeiro detalhe importante. Mendeleev criou uma tabela periódica que era baseada em ordem crescente de massas atômicas. O que então o nosso amigo russo fez? Ele pegou o fato dele ser um cara assim muito organizado, ele anotava em vários cartões as propriedades de cada elemento químico, suas características, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, algumas propriedades químicas como reatividade, etc. E então ele anotava tudo num pedaço de papel. Dessa forma, ele estava tentando arrumar uma maneira
de organizar aqueles elementos químicos. O nosso amigo Dmitri Mendeleev colocou, então, os elementos um ao lado do outro em ordem crescente de massa. E ele observou que, à medida que esses elementos iam sendo alocados nessa tabela, os elementos que ficavam numa mesma coluna tinham propriedades semelhantes. Daí o nome tabela periódica. É uma tabela que as propriedades dos elementos se repetem com uma frequência, tem uma periodicidade. Daí vem o nome tabela periódica. No entanto, meus queridos, a tabela de Mendeleev, ela tinha algumas falhas, porque tinha alguns elementos que ficavam numa mesma coluna que não tinham propriedades tão semelhantes. Foi então que, em 1913, Henry Moseley determinou as bases da tabela periódica que nós conhecemos como tabela periódica atual. Ao invés de organizar os elementos em ordem crescente de massa, como Mendeleev havia proposto, ele organizou os elementos em ordem crescente de número atômico. Então, pega bem esse detalhe, meus queridos. A nossa tabela periódica, os elementos químicos são organizados em ordem crescente de número atômico. Esse é um detalhe básico e extremamente importante. Para a gente entender melhor a estrutura da tabela periódica, vamos dar uma olhada nessa imagem. Vocês estão vendo, meus queridos, a nossa tabela periódica atual. Como toda tabela periódica, ela possui linhas e colunas. As linhas, que são no sentido... Ó, pessoal, rapidinho. Lembra que a gente falou aqui, ó, esse grupamento aqui, ele foi deslocado daqui, tá vendo, ó? É por isso que ele é interno, tá bom? Ele foi retirado aqui e botaram aqui embaixo para não desorganizar a tabelinha. Beleza? Sentido horizontal, nós chamamos de períodos. Observem bem que a tabela periódica atual, ela possui 7 períodos, que são 7 linhas horizontais. Confiram aí. E a nossa tabela periódica apresenta 18 colunas. Lembrando que as colunas são as linhas na vertical. Essas colunas podem ser chamadas de famílias ou grupos. Então não esquece. Tabela periódica moderna, 7 períodos, que são as linhas horizontais, e 18 famílias, que é a coluna, a vertical. O grande detalhe da tabela periódica, meus queridos alunos, é que os elementos que pertencem a uma mesma família possuem propriedades semelhantes, tanto físicas quanto químicas. E é justamente por causa disso que as colunas na tabela periódica são chamadas de famílias. Afinal, as pessoas de uma mesma família normalmente têm traços, características físicas e de personalidade bem semelhantes. Vou dar um exemplo para vocês, meus queridos, para você entender melhor esse lance da família, como, por exemplo, a primeira família da tabela periódica. Dá uma olhadinha aí. A primeira família da tabela periódica, ela é chamada família dos metais alcalinos, que é composta pelos elementos lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todos esses elementos pertencem a uma mesma família, portanto, têm propriedades semelhantes. Essa família da tabela periódica, meus queridos, dos metais alcalinos, eles possuem uma reatividade muito alta. Pessoal, vê só. Lembrem-se que cada famíliazinha tem um nome específico, tá? Então, se liga, ele vai repetir aí. 1A metais alcalinos, 2A metais alcalinos terrosos, 3A já não tem nome específico, aí eu boto o nome do primeiro. O primeiro elemento é o boro, então, família do boro. 4A também não tem nome específico, boto o nome do primeiro, família do carbono. 5A também não tem nome específico, aí bota o nome do primeiro, família do nitrogênio, que é o primeiro. Aí 6A calcogênios, 7A halogênios, 8A gases nobres. Ok, minha gente? Beleza. Em contato com a umidade do ar, eles acabam tendo uma reação de combustão espontânea. Daí o fato deles serem guardados sempre em querosene, para se evitar esse contato com a umidade do ar. E aí, vovó? Tudo bem? Falha nossa, desculpa. No caso do hidrogênio, meus queridos, é bom ressaltar que ele é o único elemento da tabela periódica que não possui nem período nem família. Apesar de, em muitas tabelas periódicas, ele vir colocado no primeiro período e na primeira família. Mas saiba que o hidrogênio não tem período e o hidrogênio não tem família. Hashtag adote o hidrogênio. Ainda no quesito famílias, algumas delas apresentam nomes especiais. A primeira família da tabela periódica, que é chamada de família 1, é a família dos metais alcalinos.
A segunda família da tabela periódica, ela é chamada família dos metais alcalinos terrosos. Essa palavra alcalino vem do grego álcalis, que significa formador de bases. Esses elementos da primeira e da segunda família da tabela periódica formam bases. E no caso dos alcalinos terrosos, porque boa parte deles de fato são encontrados em alguns minerais e em algumas rochas. Além das duas primeiras famílias da tabela que têm nomes especiais, não esquece, metais alcalinos terrosos. As três últimas famílias da tabela periódica também apresentam nomes especiais. A família 16 ela é chamada família dos calcogênios, a família 17 é chamada família dos halogênios e a família 18 da tabela periódica é a chamada família dos gases nobres. Primeira família, metais alcalinos. Segunda família, metais alcalinos terrosos. Família 16, calcogênios. 17, halogênios. 18, gases nobres. Mas, professor, quando uma família na tabela periódica não tem nome especial, como eu faço? Nesse caso, meu caro aluno, você dá o nome da família como sendo a família do e você cita o primeiro elemento que compõe aquela família. Exemplo, dá uma olhada na família 13 aí da tabela periódica. Quem é o primeiro elemento dessa família? Não é o boro? Família do boro. Dá uma olhada na família 14 da tabela periódica. Quem é o primeiro elemento? Carbono, carbono! Muito bem, meu caro aluno. Então, essa família ela é chamada família do carbono. Agora que nós falamos sobre famílias, vamos falar um pouquinho sobre os períodos. Lembra que eu falei no começo da aula? A tabela periódica ela tem 7 períodos. E por que a tabela tem 7 períodos, meus queridos? O período, ele significa o número de camadas eletrônicas que um elemento possui. Portanto, anota, elementos de mesmo período possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Não entendeu? Vou te explicar melhor. Presta atenção. Pessoal, mesmo número de camadas, mesmo nível de energia, ok? Período, camada e nível de energia são sinônimos. Lembre disso, tá? Atenção nesses exemplos. Dá uma olhada na posição do magnésio na tabela periódica, meus queridos. Ele não está no terceiro período. Isso significa que ele tem 3 camadas eletrônicas. Todos os elementos do terceiro período têm em comum 3 camadas eletrônicas. Portanto, se a gente pegar aí no terceiro período magnésio e alumínio, ambos que estão no terceiro período, eles têm em comum 3 camadas eletrônicas. Isso significa, por exemplo, que todos os elementos do quarto período têm 4 camadas eletrônicas. Lembrando disso. Como é que eu sei, Newton, isso? Distribuição eletrônica. Eu distribuo e vejo quantas camadas ele tem. Aí até como, acho que foi Nicolas que disse, Newton, a camada de valência, né? Sim, eu distribuo. Não pego para saber o período último subnível, não, tá? Eu pego a camada. Eu vejo quantas camadas ele tem ao todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho que olhar de um por um quantas camadas tem. Mesmo terminando em uma camada menor, mas eu tenho que ver a quantidade de camadas. Por exemplo, 3D, antes era o 4S, ou seja, ele tem 4 camadas. Terminou em 3D. Mas quem diz a camada, o nível de energia ou período, não é o subnível mais energético, não. Quem diz o período da camada, o nível de energia da tabela periódica, é a camada. Quantas camadas o átomo tem? A gente já tinha falado, ele replicou. Todos os elementos do quinto período têm 5 camadas eletrônicas e assim por diante. Então, meus queridos, a tabela periódica possui até 7 períodos porque os elementos, de um modo geral, possuem até 7 camadas eletrônicas. Agora, eu queria mostrar essa questão dos períodos com algumas distribuições eletrônicas para vocês compararem junto comigo. Vamos lá. Cálcio, número atômico 20. Fazendo a distribuição seguindo o diagrama de Linus Pauling, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Reparem que ao fazer a distribuição eletrônica para o cálcio, ele apresenta 4 camadas eletrônicas. Eu sei disso porque o maior número que aparece na frente das letras é o 4. Isso significa, então, que o cálcio é um elemento do quarto período. Ele apresenta 4 camadas eletrônicas. Agora vamos fazer na sequência a distribuição eletrônica para o átomo de manganês, número atômico 25. Seguindo da mesma forma o diagrama de Linus Pauling, teremos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3D5. Agora, meus queridos, reparem que da mesma forma que o cálcio, o manganês apresenta 4 camadas eletrônicas. Eu consigo perceber que ele tem 4 camadas eletrônicas porque o maior número que aparece na frente das letrinhas dos subníveis é 4, independente de vir por último ou não na distribuição eletrônica. Maior número na frente das letras é 4. Ou seja, o manganês apresenta 4 camadas eletrônicas. Podemos dizer, portanto, que cálcio e manganês, ambos pertencem ao 4º período da tabela periódica, o que aparece na frente das letrinhas. Pessoal, vê só. Tá vendo que ele terminou aqui em 3D? Ele terminou em 3D. Mas não significa dizer que ele está na terceira camada. Ele está na quarta camada. Por quê? Ó? Camada 1, camada 2, camada 2, camada 3, camada 3, camada 4, camada 3. A maior camada é a 4. Então, ele está na camada 4. Esse D5 vai me servir para quê? Para localizar qual família ou qual grupo. Para localizar a família ou grupo, eu pego o subnível mais energético. Para dizer o período, a camada ou nível, eu pego o quê? A maior camada que a distribuição tenha. Ok? Linhas dos subníveis é 4, independente de vir por último ou não na distribuição eletrônica. Maior número na frente das letras é 4. Ou seja, o manganês apresenta 4 camadas eletrônicas. Podemos dizer, portanto, que cálcio e manganês, ambos pertencem ao 4º período da tabela periódica, pois os dois possuem 4 camadas eletrônicas. E dessa forma, então, meus queridos, se você pegar quaisquer elementos que estejam no mesmo período da tabela periódica, você vai notar que ao executar a distribuição eletrônica deles, eles vão ter o mesmo número de camadas eletrônicas. Pega, por exemplo, para você se convencer disso, 2 elementos aí do 5º período e faz a distribuição eletrônica deles. Você vai notar que ambos terão 5 camadas eletrônicas. Então, não esqueçam, meus queridos, o que significa o número do período? O número de camadas eletrônicas que um elemento possui. Átomos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas eletrônicas, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho, meus queridos, sobre as famílias na tabela periódica, que são as colunas. Aí uma coisa importante que ele vai falar, tá, gente? Eu acho que ele vai falar, que eu não vi esse vídeo, mas já me disseram que era legal. A família tem uma importância. A quantidade de elétrons da última camada. Todo mundo que faz parte de uma mesma família tem o mesmo número de elétrons da última camada. Um elétron na última camada. 2A, 2 elétrons na última camada. 3A, 3 elétrons na última camada. Ok? Todos eles. Em sentido vertical. De uma forma geral, meus queridos, as famílias na tabela periódica são divididos em 2 grandes grupos: os elementos representativos e os elementos de transição. Os elementos representativos que vocês estão vendo nessa imagem são elementos que eles possuem a distribuição eletrônica terminada em S ou P. Isso significa que o seu elétron mais energético, que é aquele último elétron que a gente coloca na distribuição eletrônica, eles vão parar em S ou P. Os elementos de transição, meus queridos, são divididos em 2 grandes grupos. Vale ressaltar que se os elementos representativos possuem a distribuição eletrônica terminada em S ou P, os elementos de transição possuem a distribuição eletrônica terminada em D ou F, sendo que os elementos que têm a distribuição eletrônica terminada em D são chamados de elementos de transição externa, estão nessa posição que vocês estão vendo aí na imagem, e os elementos que têm a distribuição eletrônica terminada em F são elementos chamados transição interna e estão nessa porção mais abaixo na tabela periódica, conforme a figura. A nossa aula de hoje, meus queridos, foi apenas uma introdução básica para você ter a primeira noção geral sobre tabela periódica. Portanto, na próxima aula, eu vou estar te explicando com todos os detalhes a estrutura e a divisão da tabela periódica e por que os elementos de transição interna são colocados na porção distribuição dele. A distribuição eletrônica dele termina em 3. E você vem para... Oi, pessoal, vamos lá continuar? Sobre tabela periódica.
É hoje que você vai entender a estrutura da tabela periódica. Muitos alunos me perguntam por que a tabela periódica ela não é um retângulo perfeito, todo preenchido com os elementos onduladinhos. Muitos alunos me perguntam por que a tabela tem aquele sobe e desce. Isso A eu gente já vou explicou o conseguir recorte, explicar né, na aula de pessoal? hoje. Cada distribuição Segura eletrônica, aí e olha lembram? para esse esquema. Você vai entender Vai ficar bem hoje aqui organizadinho. no som. Sabe por que muitas pessoas preferem ver vídeos ao invés de ler livros? Porque a maioria... Muito bem, meus queridos. Vamos lá, então, continuar a nossa aulinha sobre tabela periódica. Vocês viram aqui que nessa imagem eu projetei a estrutura da tabela periódica, só que está um pouquinho diferente do que você está acostumado a ver. Por quê? Porque para cada elemento químico eu representei apenas o final da distribuição eletrônica dele. Então, por exemplo, esse elemento aqui, ó, que está no centro da tela, isso aqui é o final da distribuição dele. A distribuição eletrônica dele termina em 3d6 e assim todos os elementos da tabela periódica. E nessa aula eu vou conseguir te explicar a estrutura da tabela periódica, você vai entender de uma maneira perfeita, fica comigo aí ligadão que você vai entender a estrutura da tabela periódica, e para a gente conseguir melhorar o seu entendimento, eu coloquei aqui logo abaixo a sequência completa do diagrama de Linus-Pauling, para você não ficar tão perdido. Então, aquela sequência que você aprendeu lá na escola, 1s2, 2s2, 2p6, eu coloquei a sequência completa aqui do diagrama de Linus-Pauling, tá certo? Bom, nas aulas anteriores, vocês aprenderam que a tabela periódica nossa tem 7 períodos. Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês aqui de um por um. O primeiro elemento da tabela é o hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron, então a distribuição eletrônica dele seria, no caso, 1s1, aqui no canto esquerdo. Mas lembrando que o hidrogênio não faz parte oficialmente de nenhum período e de nenhuma família. Mas, via de regra, ele é colocado nessa porção aqui da tabela periódica. E logo na sequência, aqui na ponta direita, nós temos o hélio, com o número atômico 2, a distribuição para 2 elétrons fica 1s2. Muita gente me pergunta... Lembre que é a única exceção, né, no pessoal? primeiro período da tabela periódica, fica esse vazio aqui no meio, ó. Só tem esses dois elementos aqui, só tem o hidrogênio e o hélio. E a explicação é muito simples. Se você olhar aqui para o diagrama de Linus-Pauling, a primeira camada de um átomo só pode ter no máximo 2 elétrons. Isso significa, então, que só existem 2 elementos químicos que têm apenas o primeiro período, que é o hidrogênio e o hélio. Na sequência, vem aqui o elemento de número atômico 3, que é o lítio. A distribuição eletrônica do lítio, 1s2, 2s1. Aqui o final dela, ó, 2s1. Na sequência, vem um elemento que a distribuição eletrônica para em 2s2, tá certo? E aí, aqui a velha pergunta tradicional, ó. Por que esse meio aqui da tabela periódica, ó, por que isso aqui está vazio? Porque quem lembra da aula passada, da primeira aula de tabela periódica, eu falei para vocês que essa região central da tabela, ela é destinada a quem tem subnível D. E como na segunda camada ainda não existe subnível D, essa porção toda da tabela periódica ela fica vazia. Então, o elemento que termina em 2s2, ele vai estar nessa posição aqui da tabela periódica, só que o elemento que tem a distribuição eletrônica terminada em 2p1, ele já vai estar desse lado aqui, ó. E aí vem o elemento que termina em 2p1, o vizinho dele termina em 2p2, aí vem 2p3, 2p4, 2p5, terminou em 2p6 aqui, um gás nobre. Aí depois do 2p6, na sequência do diagrama de Linus-Pauling, vem o 3s, certo? Só que esse 3s já é um elemento do terceiro período, então já vem para cá. Aí um elemento com a distribuição eletrônica terminada em 3s1, ao lado dele, distribuição eletrônica terminada em 3s2, certo? Por que fica esse vazio aqui no meio da tabela periódica depois do 3s2? Porque na terceira camada, depois do 3s2, quem vem no diagrama de Linus-Pauling é o 3p6, ó. Ainda não existe aqui o subnível 3D. Ele vai existir, mas mais lá para frente na distribuição eletrônica. Então, como depois do 3s vem o 3p, e aí na sequência ficaria, então, 3s1, 3s2. Deixa essa parte vazia aqui da tabela periódica. Aí vem o elemento que tem a distribuição terminada em 3p1,
Na sequência, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5 e aí fecha com gás nobre 3P6. Lembra que a gente fez isso em aula, pessoal? Estão Montou ela acompanhando aí bem direitinho, devagarzinho. Aí Pronto. depois do 3P6, vai vir na sequência do diagrama de Linus-Pauling quem? 4S2. Então você pega aqui o 3P6 e já pula aqui para o quarto período. Ó. 4S1, 4S2. E nessa hora que a mágica acontece. Se você olhar aqui para o diagrama de Linus-Pauling, meus queridos, depois do 4S2, quem que vem? O 3D. E vocês estão reparando que é a primeira vez que surge aqui o subnível D, ó. E o subnível D surge depois do 4S2. É por isso que aqui a gente vai ter o 4S1, 4S2, e aqui surgem os primeiros elementos que têm a distribuição eletrônica terminada em D. Lembrando que esses elementos que têm a distribuição eletrônica terminada em 3D, eles são do quarto período, porque a quarta camada eletrônica deles aqui, ó, já tem 2 elétrons. E aí, depois do 4S2, quem que vem na sequência? 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, aí vai, ó, até chegar em 3D10. Parou em 3D10, olha aqui para o diagrama de Linus-Pauling. Quem vem na sequência não é o 4P6? Então, vamos completar isso aqui, ó. 4P1, 4P2, 4P3, 4P4, 4P5, parou aqui em um gás nobre 4P6. Vocês estão conseguindo perceber que a tabela periódica, ela na realidade é o diagrama de Linus-Pauling? Se você conseguir enxergar a tabela periódica sendo o diagrama de Linus-Pauling, você já compreendeu a estrutura dela. E aí depois do 4P6, quem que vem na sequência? Vem o 5S, ó, diagrama de Linus-Pauling, 4P, 5S. Aí vem 5S1, 5S2. Olhando aqui para o diagrama, depois do 5S2 não vem o 4D? Aí você completa aqui, ó, 4D1, 4D2 e vem na sequência aqui até chegar em 4D10. Acabou o 4D10, olha para o diagrama quem vem. Vem o 5P. Aí você completa 5P1, 5P2, 5P3 até chegar em 5P6 aqui, que é o nosso gás nobre. Completou 5P6, olha para o diagrama aqui quem vem, ó, é o 6S, tá certo? E aí vem o 6S1, 6S2. Agora, meus queridos, vem uma parte importante aqui da tabela periódica, tá certo? Depois que você completa o subnível 6S, pela primeira vez vai aparecer o subnível F aqui. Só o que acontece? Se você colocasse a partir daqui... Aí, pessoal, como a gente falou, se você colocar 4F, desorganiza por completo, porque vai ficar, ó, tá aqui, ó, bem direitinho, ó, S1 embaixo do S1, S2 embaixo do S2, D1 embaixo do D1. Se você colocasse o F, ficava D1, D1, F1. E aqui também ia desorganizar tudinho. Então, o que é que se fez? Tirou e colocou lá embaixo, ó. Então, F1, F2, todos estão como se estivesse numa gavetinha que eu puxasse aqui, ó, para fora. E não lateralmente, mas para fora. Ok? Lembra que nós falamos isso? Vamos lá. E ó, nesse cantinho aqui, o subnível F, a tabela periódica ela ia ficar toda quebrada aqui no final, porque você ia ter que colocar os elementos F1, F2, F3, F4 até chegar em F14 para depois completar o subnível D. Então, os cientistas que elaboraram a tabela periódica, eles pensaram assim, ó, vamos deixar a galera que tem subnível D toda aqui no meio, tá? Que são os elementos de transição externa, que a gente falou na aula passada. E aí, quando chegar aqui no diagrama de Linus-Pauling, surgir o subnível F, a gente pega esses elementos que ficariam aqui e desloca eles para a porção mais inferior da tabela periódica. Ou seja, o nosso 4F, que começa de 1 até 14, ele vai vir para essa área aqui da tabela periódica. Aí viria o 4F1, 4F2, 4F3, 4F4, mas vocês conseguem perceber que, na realidade, esses elementos aqui, eles foram retirados exatamente dessa porção da tabela periódica. Por isso que a gente chama essas duas linhas aqui de baixo da tabela periódica de elementos de transição interna. Transição interna, porque eles foram tirados dessa parte aqui, ó, que é a parte interna da tabela periódica. Então, na realidade, essa galera toda que vocês estão vendo aqui, ó, os elementos de transição interna, eram para eles estarem aqui. E aqui o subnível D, você tem os elementos de transição externa. E aí, meus queridos,
O elemento 4F1, aí ele viria aqui, aí você tem 4F2, 4F3, 4F4 e vai completando essa sequência até chegar em 4F14. Depois do 4F14, quem vem na sequência não é o 5D1, e aqui eu quero chamar a atenção para um outro detalhe. Algumas tabelas periódicas, algumas, por comodidade, colocam o elemento 5D1 aqui, ó, no final. Outras tabelas periódicas já colocam o elemento 5D1 aqui, ó, como sendo um elemento de transição externa, né? Como existe essa divergência, eu vou pedir que você não se preocupe tanto com relação a isso. Mas, de qualquer forma, representando ele aqui no final ou aqui, tanto faz. Aqui viria, então, o elemento 5D1, 5D2, 5D3, 5D4, até chegar em 5D10. Quando chegar em 5D10, na sequência do diagrama de Linus-Pauling, quem vem não é o subnível 6P, aí viria 6P1, 6P2, 6P3, 6P4, até chegar no último aqui, ó, que é um gás Aí, nobre, pessoal, aí 6P6. prossegue, como a gente falou, Depois do 6P6, 7S, 4F, 6D e aí você já 7P, pula pro ok? sétimo período aqui, Vou antecipar aqui. externa. O primeiro elemento aqui, meus queridos, da série de transição interna é o lantânio. Então, devido ao fato desse elemento aqui ser o lantânio, essa série de elementos aqui chama-se série dos lantanídeos. Essa segunda sequência aqui de elementos, meus queridos, o primeiro que a gente encontra aqui embaixo é o actínio. Então, essa sequência de elementos aqui a gente chama de série dos actinídeos, tá certo? E aí, beleza. Depois que você terminou o 5F, foi até F14, aí viria na sequência o 6D, aí vem 6D1, 6D2, 6D3, 6D4, até chegar aqui em 6D10. Acabou o 6D10, na sequência vem o 7P, indo de 1, 7P1, até o último elemento aqui, ó, que é o 7P6, é o último gás nobre aqui. E dessa forma vocês puderam perceber, meus queridos, que a tabela periódica ela nada mais é do que o diagrama de Linus-Pauling. O diagrama é a tabela periódica. E, então, se você conseguiu enxergar dessa forma, você compreendeu 100% a estrutura da tabela. E o mais interessante de tudo é que qual é a aplicação disso numa questão de vestibular? Oi, pessoal, vamos lá. Pronto, minha gente, boa prova, tá certo? Espero que essa revisão, tanto da primeira aula como da segunda, completou-se, tá? Deu uma boa prova para vocês, tá certo? Estudaram, tudo tranquilozinho? Obrigado, professor. Um cheiro, fiquem com Deus. Filipão, Tchau, obrigado. professor. Cabital, Até. uma maravilha. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, Nilton. Boas provas.